Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre tipos de tabelas e gráficos. Mas por que falar de tabelas e gráficos? Estamos cercados por muitas informações e algumas delas, quando apresentadas nesses formatos, podem ser melhor compreendidas. Assim é feito frequentemente nas revistas, em jornais, também nos programas de televisão e outras mídias. Relembrando, as tabelas são estruturas que auxiliam na organização e na apresentação de informações numéricas. Os gráficos ilustram essas informações tabeladas, facilitando assim a comparação e a interpretação delas. As tabelas simples relacionam duas grandezas ou duas informações. Veja esse exemplo. Aqui temos uma tabela do consumo de água de uma residência nos 3 primeiros meses de um ano. As duas grandezas aqui são os meses, que estão na primeira coluna, e o consumo mensal, na segunda coluna. No total, temos 2 colunas e 4 linhas. As linhas são horizontais. Em cada linha, temos o mês e a quantidade de água consumida neste período. Algumas vezes é preciso relacionar mais de duas informações ou mais de duas grandezas. Precisamos então de uma tabela um pouco maior, que chamamos de tabela de dupla entrada. Olha esse exemplo. Aqui temos os gastos de água e de energia elétrica nos meses de janeiro a março. Então, são 3 colunas. Na primeira coluna estão listados os meses. Na segunda coluna estão os valores pagos pela água. Na terceira coluna temos os valores pagos pela energia elétrica. As linhas que são horizontais, nós temos os meses com o respectivo gasto de água e de energia elétrica. A leitura dos dados não tem mudança. A gente lê combinando linha com coluna. Vamos lá. Combinando a segunda linha com a segunda coluna, nós temos o mês de janeiro e o gasto de água, que neste caso foi de R$ 45. Se quiser saber quanto foi o gasto com energia elétrica no mês de janeiro, é só combinar a segunda linha com a terceira coluna e você encontrará R$ 65. Dessa forma, para saber quanto de energia elétrica foi gasto em fevereiro, é só combinar a terceira linha com a terceira coluna. Nessa mesma linha de fevereiro, se quiser saber o valor da água, é combinar a terceira linha com a segunda coluna. Teremos R$ 33. Fácil, não é? Vamos aos gráficos. Existem vários modelos de gráficos. Eles se adequam às informações que se pretende representar. O gráfico de coluna simples ele é usado para relacionar duas grandezas, ou seja, duas informações, como aquela primeira tabela do consumo de água por mês. Neste gráfico, teremos no eixo horizontal uma grandeza e no eixo vertical outra grandeza. As colunas, que são esses elementos em azul, esses retângulos azuis, terão a altura correspondente ao valor numérico que deseja ser representado. Este aqui já é um gráfico de colunas agrupadas. Ele é utilizado para representar mais de duas grandezas. Por exemplo, como aquela tabela que vimos agora há pouco, de dupla entrada, com os valores de água e de energia elétrica por mês. Veja que as colunas, os retângulos, têm cores diferentes. Uma cor para cada grandeza. Aqui o azul claro representa o gasto com água. Já o azul um pouco mais escuro, ele representa o gasto com energia elétrica. Isso em cada mês. Muito importante usar cores diferentes para cada uma das informações representadas. Outros gráficos comuns e que em breve podemos falar um pouco mais detalhadamente é o de pizza e o de linha. Este aqui é o gráfico de pizza. Nesse gráfico, cada fatia, cada pedaço representa uma informação. Quanto maior o valor, maior é a fatia.
Aqui nós temos um exemplo, um gráfico de linha. Ele é formado pela união dos pontos. A altura de cada ponto é determinada pelo valor numérico que ele está representando. Bom, agora, quando você encontrar informações em tabelas e gráficos, acredito que estará mais simples a leitura e a interpretação, não é mesmo? Então, até a próxima!